pessoal, voltando aqui para os nossos estudos relativos aí à história de Sobral, a gente passou por todas as épocas históricas possíveis, né? Falamos de colônia, falamos de império, falamos de república e ainda situados nesse período republicano brasileiro, vamos agora aqui estudar a nossa Sobral, né? No século XXI, a nossa princesa do norte aí, de acordo principalmente com os indicativos históricos e geográficos que são realizados por uma das maiores instituições de pesquisa científica e também estatística do Brasil, né? Que é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E aí, né, temos o forte destaque à cidade de Sobral, como a mescla dessa beleza natural, né, desse encontro das serras, do litoral, do sertão nordestino, mas ao mesmo tempo como sendo um dos focos mais interessantes da arquitetura, do urbanismo, da sociedade e da cultura simbólicas do estado do Ceará, ok? E aí, principalmente, vamos enfatizar a partir daqui a referencialidade, né, a relevância e a hegemonia desse patrimônio histórico, desse patrimônio artístico e também natural da cidade de Sobral, ok? Partindo de perspectivas muito simples, o gentílico da terra, né, quem nasce em Sobral é o famoso sobralense, ok? O atual prefeito da cidade é o Ivo Ferreira Gomes. Nós vamos ver mais à frente no tocante à perspectiva política que embasa, né, digamos, a construção aí dos poderes executivo, legislativo e judiciário da região. Nós temos a referencialidade e a própria importância histórica na construção política da figura do Ivo, né, partidário aí do PDT, ok? E devemos atentar aqui para algumas referências que são demasiadamente importantes e estão contidas não somente no brasão da cidade, mas no próprio hino, ok? Da cidade de Sobral. Levando sempre em consideração que não somente o brasão, mas várias outras referencialidades simbólicas relativas a Sobral vão fazer exatamente, digamos assim, conexão, ligação ativa com aspectos naturais, aspectos históricos, aspectos arquitetônicos e que, portanto, são simbólicos, são típicos desse gentílico da terra, desse sobralense, ok? Passando, né, para essa perspectiva, para essa conexão mais ampla e para o entendimento desses simbolismos, temos aqui a figura do prefeito da cidade, ok? Que aí tem toda uma construção política, tem toda uma carreira histórica por trás, ok? E aqui o brasão da nossa querida Sobral. Como eu falei no slide anterior, temos uma série de referências nesse brasão, que são aí expressos pelas cores e pela simbologia, né? Pelo conceito que cada uma dessas cores vai trazer, ok? E aí, ó, aqui temos exatamente a marca temporal da cidade, ok? 1773, exatamente o ano em que Sobral é alçada à condição de vila. E aqui 1841, o ano em que ela passa a ser a cidade de Sobral, né? Que nós vimos aí em toda aquela contextualização histórica da aula anterior. Como eu falei, as cores são muito importantes porque aqui nós vamos ter no verde, né, a referência à Serra da Meruoca, que é uma das serras mais importantes da região. O rio, né, aqui representado em branco, marcando exatamente o quê? A ideia da cidade estar localizada às margens do segundo mais importante rio e também fazendo parte aí da segunda maior bacia hidrográfica do estado do Ceará, a bacia hidrográfica do Acaraú e o próprio vale do Acaraú, né? O sol, demonstrando exatamente aí as relações da presença, né, dessa iluminação, dessa força, dessa garra, típicas do cearense, ok? E também denotando algumas relações com a própria hegemonia e com o próprio pioneirismo na abolição dos escravos. Anteriormente, a própria abolição através da Lei Áurea, assinada ali pela Princesa Isabel em 1888, e
a coroa fazendo exatamente o simbolismo mais interessante, que é a ideia da nossa querida Sobral até hoje ser considerada a princesa do norte, né? Que é exatamente aí um pioneirismo dentro de uma alçada à condição de vila e à condição de cidade, ok? A cidade de Sobral. Então, no brasão, nós temos essas referências simbólicas que são muito importantes e que são pontos chaves para o entendimento da história de Sobral propriamente dita, ok? Como eu estava falando aqui no início da aula, a análise que nós vamos fazer hoje sobre a Sobral é uma Sobral do século XXI. Uma Sobral que está ambientada exatamente nos termos dessa contemporaneidade e que tem informações precisas, informações importantes acerca de indicadores econômicos, indicadores no tocante às áreas de educação, de saúde, de urbanização. Então, o IBGE, né, enquanto instituição estatística nacional, vai exatamente fazer uma série de caracterizações importantes a esses aspectos, né, que caracterizam exatamente o quê? A inserção de Sobral no século XXI. E é bastante interessante perceber que, apesar de ser um município, uma cidade do interior do Ceará, né, nós vamos perceber aí, dentro de todo o decorrer dessa aula, como índices econômicos, índices educativos, índices de saúde são majestosos, né? E que trazem exatamente Sobral a uma posição muito interessante no contexto do estado do Ceará e no contexto do próprio Nordeste brasileiro como um todo, ok? Então, aí passando por todos esses pontos que nós vamos ver aqui ao longo da aula, o primeiro deles, né, e um dos mais interessantes, é exatamente como está situada a cidade de Sobral sobre uma perspectiva climática. Nós já vimos que desde o início, né, o clima predominante é exatamente o clima tropical semiárido, muito marcante no interior nordestino e aí no próprio sertão nordestino, como nós gostamos de falar, né? É aqui que, por exemplo, há o apogeu daquele binômio pecuária, né, algodão, da própria civilização do couro, das charqueadas que nós já falamos anteriormente. E aí a majestosa, né, ideia de ser uma região que está inserida em um clima quente e seco, ok? É exatamente uma das grandes marcas da cidade de Sobral, acima de tudo pela posição geográfica onde ela se encontra, né? Apesar de ser banhada pelo rio Acaraú, né, como eu já falei, segundo maior rio do estado, perdendo apenas para o rio Jaguaribe e a própria bacia hidrográfica do Jaguaribe, que vai se estender aqui nessa porção, certo? Mas aqui nós temos a bacia hidrográfica do Acaraú, o próprio rio Acaraú, que vai banhar aqui, ó, a cidade de Sobral, a própria região metropolitana de Sobral, como nós vamos ver mais à frente, certo? Mas, contrastando a presença do rio e o clima tropical semiárido, nós encontramos aqui a nossa cidade de Sobral exatamente localizada na porção noroeste do estado do Ceará, ok? Em termos de altitude, nós vamos perceber que temos aí uma altitude média, né, nessa região de Sobral, onde os pontos eles vão variar exatamente dos 70 aos 120 metros de altitude. E aí é fundamental que a gente perceba que esses 120 metros de altitude e também as regiões mais elevadas desse espaço sobralense vão ser representadas exatamente pelas principais serras da região, né? A Serra da Ibiapaba, a Serra da Meruoca, a Serra do Rosário, e aí, principalmente levando em consideração a diversificação, né, que vai estar presente nessas regiões, ok? Somado a isso, um dos grandes pontos e um dos mais importantes é exatamente a presença de um sistema ferroviário que hoje é dominado por uma multinacional que tem, digamos assim, muitas sedes aí na região do Pernambuco, que é exatamente o grupo Votorantim. Então, essa ferrovia hoje é dominada pelo grupo, ok? E, infelizmente, por uma substituição aí no curso da década de 20, no todo brasileiro,
nós sabemos que as rodovias elas passam a suplantar a ideia de um sistema ferroviário. Então, consequentemente, essas ferrovias, apesar de ainda desenvolverem alguns trabalhos de comunicação, de ligação entre essas diferentes porções do estado do Ceará, colocando exatamente Sobral como um dos principais centros escoadores, né, do noroeste cearense, mas é fundamental perceber que essas ferrovias, muitas vezes, vão ser alçadas à condição de patrimônio histórico, de monumento histórico, servindo muito mais como pontos turísticos, né, como centros de uma referencialidade histórica, ok? Como acontece em várias outras porções, não somente do Ceará, mas de todo o Brasil, certo? Exatamente por um suplante, por uma mudança na dinâmica logística e na dinâmica de transportes que nós temos aí com o passar dos tempos, ok? E aí essas ferrovias elas vão acabar sendo suplantadas pelos acessos rodoviários. E nesse ponto, temos aqui o destaque para a BR-122, que liga não somente Sobral a outras partes do Ceará, mas acaba também ligando a outros estados, né? Como o Piauí, como o próprio Maranhão, como o próprio Pará, né? Essas conexões norte e nordeste aí que estão sendo evidenciadas, levando sempre em consideração que também, mesmo estando localizado aqui no interior, no noroeste cearense, a cidade de Sobral, né, está apenas a 238 quilômetros de distância da capital do estado, que é Fortaleza, e consegue, não somente através desse acesso rodoviário, mas de várias outras ligações, fazer conexão com os principais pontos do estado, ok? Passando para a economia, que aí com certeza é um dos aspectos mais interessantes, é um dos aspectos mais estudados e mais aclamados, não somente no contexto de Sobral, mas dos próprios estudos, das próprias estatísticas que são produzidas pelo IBGE, né, ao longo dos censos econômicos que são realizados e também censos sociais, como a gente vai ver mais à frente, certo? E aí, o grande ponto, né, é exatamente pensar o destaque dado às exportações que são realizadas na região de Sobral. É fundamental perceber que os últimos censos, né, o censo de 2010, aí o mais recente, que foi realizado, ele vai exatamente mostrar o quê? A contribuição, né, digamos assim, fundamental da cidade de Sobral, não somente para o seu PIB municipal, mas para o próprio PIB do estado do Ceará. Aqui, né, trazemos um número bem interessante, onde, percentualmente falando, mais de 80% das exportações que são realizadas, certo? Elas vão estar aí contribuindo, né, para a contagem do PIB da cidade de Sobral. E aí os próprios censos também corroboram, mostrando que esse PIB de Sobral, e aí um PIB por cabeça de Sobral, traria uma renda, né, desconsiderando as desigualdades, a própria concentração de renda econômica que acontece na cidade, traria, nos termos da riqueza que é exportada pelo município, uma renda aproximada de R$20 mil por habitante. Então, efetivamente, nós devemos considerar a, digamos assim, hegemonia econômica da cidade de Sobral. E aí, pensando exatamente em como essa ideia econômica, né, esse espaço econômico da cidade de Sobral, ele fundamenta-se inicialmente num binômio muito simples, pecuária, algodão, e vai se diversificar com o passar dos tempos, levando em consideração não somente atividades voltadas meramente ao setor primário da economia, mas, acima de tudo, também desenvolvendo considerações muito importantes num polo industrial, certo? Num setor terciário de comércio, de serviços e até mesmo no que muitos geógrafos ainda insistem, né, em considerar e em problematizar a ideia de um setor quaternário também muito forte, né? A hegemonia dos campos universitários, dos campos de ensino, dos campos de estudo da cidade de Sobral, onde nós vamos ter vários polos universitários, vários polos de pesquisa que são importantes,
né, numa perspectiva estadual, local e também em termos nacionais e regionais, ok? Dentro dessa perspectiva, o IBGE reconhece, principalmente no tocante ao volume de exportações e a esse percentual hegemônico, né, alçando a cidade de Sobral a capital regional do Ceará. Por quê? Ela consegue competir facilmente em termos de uma balança comercial, de uma balança econômica, com o nível de importações e de exportações da própria cidade de Fortaleza, capital do estado. Então, efetivamente, temos Sobral, né, como uma região aí de grande importância. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal faz com que Sobral, né, aqui ó, 0,714, faz com que Sobral tenha um ótimo nível de desenvolvimento, considerado aí, né, nos próprios termos de uma classificação, com um IDH extremamente elevado para as condições municipais e para as próprias condições estaduais, levando sempre em consideração que esse IDH ele vai se debruçar aí sobre aspectos muito importantes, como qualidade de vida, qualidades e níveis educativos, certo? E a própria ideia da longevidade da população sobralense. Então, você tem a reunião de todos esses aspectos, e aí, como ele mesmo fala, isso, né, esse DH, faz com que a cidade de Sobral seja o segundo município mais desenvolvido do estado, ficando apenas atrás de Fortaleza, ok? Aqui nós temos alguns títulos: quarta economia do estado, maior economia do interior e nona economia do interior nordestino. Ou seja, é exatamente o reflexo, né, dessa capital regional, dessa hegemonia econômica, ok? E isso faz exatamente com que aqui nós tenhamos reflexos muito interessantes. Um polo industrial bastante diversificado e que vai desde o setor de calçados, de alimentação, de construção civil, certo? De cosméticos. Uma empresa, né, que tem sede, por exemplo, em Sobral e é muito importante no próprio contexto nacional brasileiro, né, nos termos de aí um fortalecimento do setor secundário da economia. A Grendene. A Grendene tem sede na cidade de Sobral. Então, nós podemos perceber que o desenvolvimento econômico que se opera ao longo dos tempos faz com que Sobral tenha um polo industrial extremamente significativo, extremamente diversificado, fazendo exatamente contribuições, né, no contexto econômico e aí de uma balança comercial super interessante para a cidade. A fim de completar essa dinamização econômica, né, esse setor econômico de Sobral, nós temos algumas atividades voltadas ao extrativismo vegetal, que não são tão fortes, né, e aí operavam muito mais no contexto ali dos séculos anteriores da cidade de Sobral, mas aqui temos o destaque para a extração da madeira, da própria carnaúba, da própria oiticica e o extrativismo mineral, certo? Principalmente trazendo rochas e aí outros materiais minerais voltados principalmente à perspectiva da construção civil, ok? E aí esse extrativismo mineral ele se centra principalmente na região de São José do Torto, sendo liderado também por uma empresa multinacional que é a Globest, ok? Contribui isso aqui também exatamente para essa diversificação, para essa heterogeneidade da economia sobralense. Complementando, temos as atividades básicas, né, que são centradas em grande porção, em grande parte, da sociedade sobralense, que é exatamente o artesanato e a pesca. Ok, pessoal? E aí é a partir disso que nós estabelecemos as bases para o entendimento de outros indicadores socioculturais que continuaremos na próxima aula. Vamos dar um intervalo e já já a gente volta. Continuando aí, pessoal, né, voltando aqui aos nossos indicadores do IBGE, nossos indicadores socioeconômicos, outros dois pontos de destaque, assim como foi o caso da economia, é também as boas médias que Sobral obtém tanto no campo da educação quanto no campo da saúde, certo? E aí, principalmente no tocante às boas médias educacionais,
em termos de nível de alfabetização, de participação nesses espaços escolares, de outros pontos de incentivo de estudo e de pesquisa, não somente nos anos iniciais, mas também nos anos finais. E isso surge exatamente a partir do momento em que Sobral passa por um processo educativo extremamente evoluído, principalmente no contexto de se erradicar esses níveis, né, de analfabetismo, a própria questão da evasão dos espaços escolares, de uma própria iniciativa baixa no tocante à questão educativa mesmo, da formação docente e da formação discente. E é exatamente por causa disso que no ano de 2007 nós vamos ter a criação do PAIC, Programa de Alfabetização na Idade Certa, que acaba sendo um modelo de gestão, um programa, né, que realmente vai permitir o retorno a esses ótimos índices de alfabetização dentro do contexto aí da população sobralense e torna-se, como eu já falei, um modelo, né, muito positivo em todo o estado do Ceará. Então, consequentemente, nós vamos perceber que um pequeno programa, né, o PAIC, que sai aqui em 2007, dali do interior cearense, da cidade de Sobral, acaba se tornando um modelo de gestão e um modelo educativo de referência para todo o estado. E aí, por exemplo, os últimos índices, as últimas estatísticas vão inclusive comprovar que as médias educativas, né, os percentuais que já foram estimados para 2021 já foram superados por Sobral há muito tempo, principalmente no tocante à perspectiva da educação básica, ok? E aí, partindo dessa ideia do PAIC, quais são as reformas que esse modelo de gestão propõe, certo? A capacitação dos professores, a própria ideia de você criar profissionais da educação que estejam diretamente e indiretamente também preparados com as adversidades desse sistema educacional que já existe, que já está implantado. Partindo disso, vamos ter incentivos fiscais e vamos ter premiações para esses docentes, para esses profissionais, assim como também traz-se a ideia da integralização do tempo escolar. Ou seja, grande parte das escolas de Sobral que hoje operam, certo? Elas já estão inseridas nessa perspectiva de uma maior participação, né, digamos assim, dos alunos nesse tempo escolar. Então, são as crianças que saem das suas casas aí, chegam de manhã na escola e acabam saindo somente no final da tarde. Então, muitas das escolas sobralenses, elas já operam nesse sentido. E aí, dentro do contexto do próprio PAIC, da própria evolução educativa de Sobral e dessas reformas propostas, foi uma das soluções que mais trouxe resultados positivos. E aí, resultados positivos não somente a nível local, né, a nível estadual, mas principalmente num contexto regional, num contexto nacional da educação básica brasileira, certo? E é exatamente o que? O contexto, as consequências dessas reformas, desses programas, desses modelos de gestão, certo? Aqui, na cidade de Sobral, nós vamos perceber que os maiores centros universitários e os maiores centros de saúde estão operando exatamente no contexto do interior cearense, na cidade de Sobral. Então, isso traz uma referencialidade extremamente positiva e extremamente interessante para todo o contexto, né, aí educativo e de saúde, nos termos dos indicativos sobralenses, a nível nacional, né, a nível do IBGE, certo? Como também já falei, o IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, demonstra que Sobral, no interior cearense, possui uma das maiores, digamos assim, referências, possui um dos melhores modelos educativos nos termos da educação básica de todo o Brasil. Então, nós temos o transplante de uma realidade do interior cearense para a projeção nacional. E, acima de tudo, no contexto da saúde, taxas de mortalidade, certo? E também de internação são extremamente baixas, o que se dá exatamente e o que acaba conferindo uma forte hegemonia não somente no setor econômico, mas também no setor educativo e no setor de saúde, que são básicos,
certo? São norteadores para o desenvolvimento, para a organização social da cidade de Sobral. Aqui nós temos algumas fotos que foram publicadas exatamente na comemoração dos 10 anos do PAIC. E aí, como foi um projeto idealizado no ano de 2007, né? Ano passado, Sobral estava aí comemorando os resultados, os resultados positivos, os benefícios que esse programa trouxe para a cidade, trouxe para o estado, certo? E aqui está exatamente o slogan desse programa, Programa de Alfabetização na Idade Certa, levando em consideração que, no momento em que o PAIC ele é implantado, apenas 15 municípios do estado do Ceará possuem alfabetização coerente, né? Uma alfabetização nessa idade certa. Com a implantação do projeto, sua consolidação, a efetivação das suas reformas, apenas 5 municípios de cerca de 180 municípios que o Ceará possui não estavam, digamos assim, em anos iniciais, inseridos nessa perspectiva da alfabetização. Então, nós passamos de um momento onde apenas 15 de 180 eram alfabetizados para um panorama onde apenas 5 não estão inseridos dentro dessa ideia de uma alfabetização, de uma inserção correta dentro do sistema educativo, seja nos anos iniciais, seja nos anos finais, porque isso acaba contribuindo para todo um panorama do que se entende por educação e por saúde, no tocante à cidade de Sobral e ao próprio estado do Ceará. Política sobralense. Como nós vimos, vamos ter representatividades no tocante ao executivo, ao legislativo e ao judiciário. O poder executivo, como nós vimos, é exatamente aí representado pela figura do prefeito, né? O Ivo Ferreira Gomes, partidário do PDT, que é o Partido Democrático Trabalhista, mas isso também não exclui a carreira política do próprio Ivo, né? Ele ocupa cargos muito importantes nas secretarias, nos ministérios, certo? Assim como também é deputado de Sobral, ok? Inclusive fazendo a proposta de criação da região metropolitana de Sobral, anos antes a sua candidatura como prefeito, né? Desde o ano passado. E aí, o Poder Legislativo se faz através da presença da Câmara Municipal de Sobral, sendo ela representada pela participação política de 21 vereadores, né? Exatamente aí no contexto de uma representação partidária pautada no contexto populacional de Sobral, certo? E aqui as instâncias do judiciário que estão presentes na cidade de Sobral. Uma instância, né? Uma vara e um juizado especial voltado aí à representação da Justiça Federal, ok? Aqui nós temos a própria representação da Justiça Estadual, da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral, ok? Lembrando, os dados do TRE, né, do Tribunal Regional e Estadual do Ceará, no ano de 2012, vai mostrar que Sobral possui um colégio eleitoral com cerca de 131.417 eleitores, divididos em 2 zonas eleitorais. Ok? E aí também uma série de seções eleitorais que vão estar dispersas, que vão estar aí presentes na cidade. Ok? Essa é exatamente a dinâmica, a divisão, né, tripartidária do poder dentro da cidade de Sobral. Lembrando sempre, aqui o que é mais importante e o que mais se referencia é exatamente a figura e a construção política do prefeito atual da cidade, que é o Ivo Ferreira Gomes, como nós já falamos desde o início dessa aula. Em termos populacionais, certo? Temos aqui a ideia de uma população estimada, e aí essa ideia da população estimada, ela se faz presente exatamente pelo fato do último censo do IBGE ter sido realizado no ano de 2010. Então, consequentemente, na pauta desses rankings da população cearense, nós conseguimos perceber que Sobral figurava aqui em 2010 com cerca de 181 mil habitantes. Então, nos termos de um nível de crescimento da cidade, a estimativa que se faz é exatamente de que já no ano de 2017,
a população gira em torno de cerca de 205 mil, indivíduos, ok? E isso é fundamental porque mostra exatamente como o crescimento populacional acompanha também o crescimento econômico e o crescimento político-social da população sobralense, ok? Dentro dessa perspectiva, é fundamental que se considere a densidade demográfica, e a densidade demográfica é exatamente a proporcionalidade do número de habitantes por quilômetro quadrado. E aí, prestando atenção nessa perspectiva, conseguimos perceber que o nível de densidade demográfica da cidade de Sobral, né, é muito alto em relação a outras comparativas, a outras estimativas e estatísticas que o próprio IBGE faz. Por exemplo, comparando-se à população do norte, né, regiões como Manaus, como Pará, certo? E outros estados minoritários ali da porção norte do Brasil. Essa densidade demográfica chega muitas vezes a menos de 10 indivíduos por quilômetro quadrado. Então aqui temos uma população muito grande, ao mesmo tempo em que a densidade demográfica também é relativamente alta. É exatamente por causa disso que as estimativas que se fazem são: Sobral passa a ser o 5º município mais povoado, e aí é importante entender, povoado no sentido de ocupação espacial, de densidade demográfica, ou seja, dos números de habitantes por quilômetro quadrado. E, acima de tudo, o 2º maior município do interior. É inevitável não considerar que essas proporções, que essas estimativas acompanham e integram não somente índices voltados especificamente à população, mas, acima de tudo, há uma estruturação política, há uma estruturação econômica, há índices de educação, há índices de saúde, certo? De trabalho e de rendimento. Então, apesar de serem indicadores estudados em isolado, eles acabam sendo integrados para toda a compreensão, para toda a elucidação dessa dinâmica que vai organizar a cidade de Sobral, ok? Principalmente no tocante à questão populacional mesmo, certo? Esses números, esses indicadores refletem a repercussão dos demais indicadores que nós estamos estudando, das demais áreas que acabam sendo viabilizadas, que acabam se desenvolvendo no desenrolar da, digamos assim, expansão sobralense no contexto do interior cearense, ok? É dentro desse processo que nós devemos falar, né, aqui ó, Sobral no mapa, devemos falar da região metropolitana de Sobral. É fundamental perceber que essa região metropolitana se constrói através de uma lei complementar, certo? Editada pelo atual prefeito, né, o Igor Ferreira, mas na verdade foi uma lei editada exatamente quando ele era deputado da cidade de Sobral, e aí ele acaba construindo a 3ª região metropolitana do estado, depois exatamente da região metropolitana de Fortaleza e da região metropolitana do Cariri. E aí esse mapa ele é extremamente explicativo porque vai mostrar exatamente a centralidade de Sobral dentro dessa região metropolitana e os municípios que antes eram os distritos sobralenses, os municípios que hoje fazem parte, que compõem essa região metropolitana. E aí, querendo ou não, devemos considerar o quê? A integração política, a integração econômica e sociocultural que existe de Sobral como núcleo centralizador dessa região e os municípios, né, isso que estão inseridos no limite dessa região metropolitana, ok? Levando em consideração que, num todo, nós vamos perceber a presença de, no total, 18 municípios compondo essa região metropolitana. Exatamente, né, digamos assim, formulada através da sigla RMS, ok? E aqui, para finalizarmos os indicativos socioeconômicos estudados, nós temos as perspectivas territoriais,
né? Aqui temos a área total do município de Sobral, cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, então é um município grande, né? Realmente um dos municípios mais importantes do interior cearense e alguns, né, digamos assim, indicativos que o IBGE traz no contexto da urbanização, do desenvolvimento da própria cidade de Sobral, fomentada pelos demais indicadores, né? Percebemos aqui que há um esgotamento sanitário eficiente de mais de 70% das residências inseridas dentro desse processo, certo? Um ponto importante, a relevância que se dá à presença da arborização, né? Há uma importância que o povo sobralense constitui num contexto de preservação do patrimônio natural da cidade. E aí, mais de 90% dos municípios, mais de 90% dos domicílios das casas sobralenses estão próximas, né, a áreas arborizadas. Então, isso também mostra, né, tanto a integração natureza, cidade, espaço urbano e o próprio cuidado que se tem com esse patrimônio natural dividido aí no contexto de Sobral e de toda a sua região metropolitana. Aqui, apesar de todo esse nível de urbanização, de desenvolvimento, percebemos ainda que apenas 11,9% dos domicílios estão inseridos plenamente em condições, digamos, urbanas aceitáveis, de acordo com as normas, de acordo com as próprias leis que se editam dentro do contexto do município, certo? Apesar desse dado, aqui nós vemos, né, exatamente o desenvolvimento urbano bem interessante no contexto do município sobralense e que são muito importantes, ok? Aliado a isso, nós vemos aqui as perspectivas de trabalho e rendimento, né? Vimos um PIB muito interessante, uma economia muito diversificada, muito desenvolvida, mas o salário médio mensal é 1,9, chegando a quase 2 salários mínimos, né, por pessoa, de acordo com o IBGE, e aí uma pesquisa de 2015, ok? Apenas 24,8% dos indivíduos cogitam aí, fazem parte das estatísticas do que se chama como população ocupada, e aí é fundamental que a população ocupada seja entendida na proposta do total da população economicamente ativa, a PEA. Então, 24,8% dos indivíduos efetivamente estão inseridos dentro dessa massa social ativa, que desenvolve aí qualquer tipo de trabalho, seja um trabalho oficializado através das carteiras de trabalho, um trabalho por iniciativa própria, um trabalho voluntário, certo? Aqui não se exclui, mas apenas 24,8% dos indivíduos, muito aí abaixo, né, de uma média percentual, estão inseridos, fazem parte desse todo, que é a população ocupada, a população economicamente ativa da cidade de Sobral. E aqui, né, esse censo de 2010 é muito interessante porque ele vai mostrar que quase metade da população, né, vive com menos de um salário mínimo. Então isso mostra, querendo ou não, temos um desenvolvimento econômico, temos uma força produtiva, né, muito interessante, mas ao mesmo tempo nós ainda vivenciamos com uma desigualdade, com uma concentração de renda muito grande, certo? Esse vídeo, né, essa aula, ela exatamente quis mostrar esse panorama total, essa abordagem total do que é a Sobral no século XXI. E, no meio de retrocessos e no meio de progressos, a Sobral vem se construindo e vem se consolidando exatamente como uma das principais cidades do interior brasileiro e aí do interior cearense. Certo, pessoal? Bons estudos. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula.